Já estamos de volta, intervalo aqui é uma loucura. E tem, olha só, antes da informação, tem gol do Grêmio. 143-0, né? Vocês acham que isso aí tá engraçado, né? Esse site, tu não tá gostando, Ribeiro? Desculpa. Não, eu quero te dizer que isso aí existe desde que começou a história do Grenal. Tá acusando o golpe ou não tô dizendo assim. beleza. É que eu só tô perguntando se vocês acham que tá engraçado. Não é para ser engraçado. O Pablo Benítez, que é designer e criador desse site aí, criou esse site que atualiza a cada 18 minutos o número de gols marcados pelo Grêmio. Que é a média de gols, né, do tempo de gols, dos 5 gols no Clássico. Se o Clássico ainda tivesse em andamento, estaria 143-0. O Ribeiro, que é um mal-humorado, isso aí é uma grande imitação, né, do que foi feito no Brasil e Alemanha. Mas não tira a graça do Grenal. É graça pro torcedor do Grêmio. Agora eu entendi. Então esse 5-0, tu não conseguiu diluir o 5-0. Tá, tudo bem. Agora tá 144 já. Gol do Grêmio. O Internacional queria o técnico Jorge. Não veio o Jorge e hoje o técnico do Internacional é o João. João ninguém, né? Não. Desculpa. O técnico do Inter hoje é o Daí Hall. Não. O contratado. O contratado. O técnico contratado hoje. É um fantasma. Eu sei que os dirigentes não estão aí, né? Agora vai ficar difícil. O técnico contratado hoje é o João ninguém. Vai ficar difícil. Não vou embarcar no Sampaoli, né? Estão de brincadeira comigo. Não, mas é verdade que tinha uma multa caríssima pro Sampaoli sair. 2,3 milhões. Olha aqui, e a direção do Inter viajou sabendo dessa... Viajou sabendo disso. 2,3 milhões. Agora, o 2 milhões e 300 mil, pronto. Não era tão alta a multa, mas era 12 milhões? Eu ouvi 12 milhões. 41 milhões de reais? Eu ouvi 12 milhões de dólares a multa. Mas ele está renovando o contrato? Não. Para ele sair da seleção chilena, a multa seria 12 milhões de dólares. Ele quer um trabalho diário. E ao que parece, a direção dele não sabia. Vamos ver com o João Batista, então, para dar a informação correta aí. Fala, João. Perfeito, Chico. Tem uma multa, sim, ela é de 12 milhões de dólares, 41 milhões de reais. O salário do Jorge Sampaoli, o empresário dele está divulgando na imprensa que é de 3 milhões de dólares. Mas eu conversei com várias pessoas do Inter, eles disseram não. Esse é o salário de todo mundo junto que trabalha lá na comissão. Ele não viria nesses termos. Nós já sondamos ele em outras oportunidades. É 1 milhão e 800 mil dólares o salário dele e dos seus assistentes. Daria em torno de 150 mil dólares por mês. Ou seja, convertendo para o real, na casa, o real está subindo muito, aliás, o dólar, na casa dos 600, 700 mil. O Inter faria o quê? Qual foi a proposta? Quase 1 milhão de dólares na mão, dá 3 milhões de reais, mais um salário de 200 mil dólares. Esta seria a proposta do presidente Vitório Pífero. Mas por conta da multa ele não sai, e outra, porque ele tem o projeto de treinar na Copa do Mundo. O Internacional tinha uma informação que, assim como José Mourinho, ele, Jorge Sampaoli, estaria cansado de não ter o dia a dia. O Mourinho não treina a seleção porque ele gosta do dia a dia, de treinar, olhar e tal, não só de 2 meses. E o Sampaoli estaria cansado. Mas ele teve que conversar com a Federação Chilena e deu sua palavra que vai ficar. Mas ele iria romper o contrato ou terminou o contrato? Não, o contrato já tinha renovado até 2018. Ele tinha feito a renovação. E aí já tinha essa multa. Mas isso aqui é um amadorismo, né? Mas não tem amadorismo. O que o presidente do Internacional fez foi jogar pra torcida. Mas qual é o sentido de tu jogar pra torcida sabendo que tu não vai trazer o cara? Nome alto. Eu quero o cara. Mas aí tu traz o cara. Aí pior, aí tu traz aí tu diz o seguinte, olha, não vamos gastar 41 milhões para trazer um treinador. Tu não pode abandonar. Você ia jogar para a torcida. Sabe por que o presidente viajou? Porque teve reunião do conselho ontem à noite. Para ele, levou o vice-futebol junto. Não, pelo 5-0 que tinha tomado. É pior do que isso. Ficar aqui em Porto Alegre seria um inferno. O que disse o presidente Vitório Pífero logo após o Clássico Grenal? Além dizendo que assumia toda a responsabilidade. Que a recuperação do Internacional iria começar na segunda-feira, já no primeiro trabalho, que o grupo ia ser tudo diferente e tudo mais. Aí eles viajaram. Tá, mas segunda-feira é folga, sempre depois do jogo. Não, espera um pouquinho. Eles viajaram e não voltaram ainda.
Quer dizer, então, o Inter está se remobilizando sem ninguém aqui. É o argumento de contratar o treinador. Mas que os treinadores viajaram sem saber se podiam Se contratar. contratar o São Paulo, eu vou ser o primeiro a elogiar. Agora, convenhamos, né? Um clube que até há pouco tempo não pagava 8, 9 meses Vai fazer de uma direito de loucura imagem. dessa. E Vai outra ter coisa. dinheiro pra, Ribeiro, vai ter dinheiro para contratar um treinador que custa 500 mil E é reais, pior, que tá? vai ter o mesmo problema de adaptação do Diego Aguirre, porque o São Paulo ele não domina todo o Exatamente. grupo do Internacional. Isso é que me estranha, não gente. vai dar uma resposta imediata. Pelo Ia nome, cometer o mesmo Você ia erro. jogar para a torcida. Mas olha é pelo só. tamanho do São Paulo. Campeão da América, está com um conceito mundial, contratamos um baita técnico, o 5-0 ficou para trás, o Diego Aguirre era um principiante, aí teria algum argumento, só que tem uma coisa, para contratar o próximo, aumentou o pepino. Mesmo que já se especulou que o Inter queria o Bielsa, se não desse o São Paulo. O Bielsa também já sabe que o Inter está com a grana. Se o Inter vai contratar o São Paulo, que vem com grana comigo. E o outro, o Mano, qualquer um. Eu queria a opinião de vocês sobre essa entrevista que o presidente Vitório Piffer, esse trecho específico onde ele fala, né, logo depois da demissão do técnico Diego Aguirre, em que ele deixa em aberto, até queria a avaliação de vocês, de que a ideia inicial dele não era um técnico estrangeiro. Vamos acompanhar. Nós decidimos hoje pela manhã, eu e o Pellegrini, né, que nós iríamos providenciar na troca de comissão técnica, entendendo que fizeram um excelente trabalho, né, mas que nesse momento, como nós temos como uma competição, duas competições, exclusivamente no cenário brasileiro, nós entendemos que nós tínhamos que mudar, né, para conseguir um pouco mais do nosso grupo. Bom, ele diz que agora vem aí competições focadas no cenário nacional, né, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Alguém que conheça por isso, melhor o nosso grupo. Que conheça melhor o nosso grupo, mas que por isso decidimos mudar. Alguém mais adaptado Não à é o nossa São realidade. Paulo. O presidente Não do é o São Internacional, o presidente do Internacional eu vou infartar com a incoerência do presidente do Inter. Quer dizer, o objetivo então seria um treinador brasileiro Que para conhecesse o grupo. Que tire mais do conhecesse nosso o grupo. grupo. Que tire mais do nosso grupo, Tá, me aviso. um treinador brasileiro que tire mais do nosso grupo em virtude de 2 competições nacionais. E aí vai atrás do São Paulo. Ele jogou 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores da América, e foi concluir isso na quinta-feira, antes do Grenal. Ah, faça-me o favor. Na verdade é o seguinte, eu fiz uma figura na rádio e vou repetir. A direção do Internacional é o cara que se divorciou na segunda-feira, foi pra noite sexta-feira e já saiu disparando pra tudo quanto era lado pra ver se ia pegar alguém. Ah, não, para aí, ó. Não tem convicção nenhuma. Tem uma situação Pô. que também não está muito bem explicada. O Internacional fala em mobilização e remobilização toda hora. Diz que demitiu o técnico para mobilizar para o Clássico Grenal como se fosse num toque de mágica. E aí ontem, na entrevista que fizemos com o Daniel, com o presidente, ele disse que havia problema físico. Se havia problema físico detectado, por que demitiu na quinta e não na segunda? E o Giovanni para Luiz ter, é ter uma semana para preparar fisicamente. E ontem ele admitiu, os jogadores pensam, mas não conseguem executar porque falta perna. Então ele teria uma semana para uma adaptação física, com Carraveta, com João Goulart. Fora com o não sei impacto emocional, né? Tirar o treinador 3 dias antes, sem então, quer preparador dizer, físico, Eu sem assim, nada. ó, eu tenho 40 anos de idade, eu não tenho pretensão Não parece, Daniel. Eu parece que eu tenho 45. Eu tô um caco também. A capa da gaita. Eu tô com 40 fisicamente, como tu tá com 65. Beleza. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Tomou. Alguém precisa encostar no presidente do Internacional. O presidente do Internacional ele precisa ter a humildade, que não é uma característica, não é dele. não é uma característica Não é que lhe marca, né? Exato. Muito pelo contrário, é uma postura arrogante. Teria que E nascer essa de novo. postura arrogante faz com que ele fique, de certa forma, isolado em determinados momentos. Eu acho que uma assessoria, ela deveria encostar no presidente do Internacional e dizer o seguinte: não dá mais entrevistas. Não conceda mais entrevistas. Tu fala uma coisa e faz outra. O teu discurso, presidente, é incoerente. Se o senhor não gostou de eu dizer isso, pode botar na rua. Ele precisa de uma assessora. Ele vai te botar na Ele rua. não pode falar. E outra coisa, por que ele não se aproxima de pessoas que venceram no Internacional? Por orgulho?
por orgulho, É que eu não aí sei vem se- jogar pro torcedor dizendo que quer o Sampaoli. Ah, faça-me um favor. Não sei gente. se essas É pessoas demais. já não estão próximas e demais. influenciando negativamente. É, Então, daqui a pouco está dando palpite errado. Agora tem uma situação que pelo menos terminou, né? Que isso aí não serve mais. Justificar pelos gastos da antiga administração não serve mais. Porque 50 milhões que o Inter pegou agora para o rombo da antiga administração serão jogados para o futuro. Né? E já advém do aumento no número de sócios, da valorização dos jovens. Quer dizer, então isso aí já não serve mais. Inter E tá o Inter já entrando vendeu o Arangues, que é da antiga administração, mais 50 milhões. Então agora tem que começar a elogiar a antiga administração. mas nem todo esse dinheiro é do Inter, né? Não, Outra mas tem- que seja a venda do 25, Arangues. Tem outro 25 ponto, milhões. Tem outro ponto, pega o telefone. E o Olá. Jefferson, mais 20. Pega o telefone. Olá, que tal? Tudo bem? Sim, sim. Multa, sim. O Internacional vai viajar para o Chile, vai conversar com o treinador sem saber que tem uma multa, que é essa aí. inviável. E o Ah, Inter- para e aí, outra, cara. né? Já seria inviável praticamente sem a E o multa. Miguelaço do Rio de Janeiro? Bah. É. Dando uma passada. olha. Uma passadinha no Rio para ir olha para aqui, ó, Santiago. Eu que me desculpe, tá? Mas o presidente do Internacional me dá todos os indícios que não sabe absolutamente nada sabe. o que fazer. Não E há outra, perspectiva. e outra coisa, tem que viajar sempre em dois, né? O Internacional estava decidindo a Taça Libertadores da América e viajou o vice de futebol, que é o presidente, e mais o vice de finanças. Agora viaja o presidente e viaja o vice de futebol Mas na hora que tem que remobilizar e tem que ganhar do O Fluminense. cartão corporativo resolve tudo. Não, tu vai ouvir o cara se... Ah, não, eu não vou falar mais. E outro, o Inter tem que Não ganhar tem do explicação. Fluminense para não avolumar a crise. O presidente está achando que está brincando, que os números... daqui a pouco a gente ganha duas. Olha... E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? A possibilidade é grande, tá? O presidente vai ter que dar explicação pós-jogo dizendo que não conseguiu contratar o técnico. Não, acho que não vem. Acho que não volta depois de quarta-feira. Bom, mas ele tem que estar aqui, porque o Internacional, o vestiário do Inter está em ebulição. Aliás, mas eu acho- não, pelo contrário, o presidente deve estar voltando hoje, né? Claro. Não sei. Eu acho que volta hoje. Aliás, a semana começou bem agitada lá no Beira-Rio. Um grupo de torcedores compareceu ao treino dessa segunda-feira, protestou contra os jogadores e, claro, né, principalmente contra a direção. Vai ficar mamando até quando, Tina? Só meia hora de treino, meu! Só jogar, sem vergonha! Depois da histórica derrota no Grenal, os protestos já eram esperados. A torcida acompanhou o treino para criticar os jogadores. O cara tem que pagar o olho da cara nisso aqui! Uma carteirinha do Inter pra vir ver jogo aqui, tudo sentado! E principalmente a direção colorada. Tem muito jogador ganhando 500 mil por mês para ficar esquentando o banco e às vezes nem isso. Para ficar lesionado, para folgar ou então jogar uma partida por mês. É uma coisa não tem explicação. As atitudes do jogador dentro de campo, tomando 2, 3 e parecia que estava num treino normal. Então, acho que a folha do Inter, desses milhões aí que eles pagam por mês, é muito dinheiro jogado fora para pouco futebol dentro de campo. O time sem vontade, sem raça. Tem que mudar. Mudar o quê? Principalmente a direção. Os jogadores que deram certo esse ano foi os guri da base que o Aguirre botou para jogar. Se não fosse os guri da base, tá ferrado. Nós demitimos um técnico, que foi até a semifinal da Libertadores, nós demitimos o técnico 3 dias antes do Clássico. Isso é um amadorismo da direção colorada, né, que não tem explicação. Enquanto isso, no campo, a atividade comandada pelo interino Odair Hellmann tinha apenas os reservas. E eles seguiam ouvindo, a todo instante, os gritos que vinham da rua. Quero ver quarta-feira, hein? Quero ver quarta-feira, hein? Vai ser obrigado a ganhar! Atitude também nunca vai faltar, porque somos homens, né? Todos nós temos que ter humildade e saber que temos que melhorar. Não somos o pior time do mundo, mas também não somos os melhores. Isso eu acho que todo mundo tem que ter a humildade de saber disso. Num momento desses, o difícil é manter a concentração. Mais complicado ainda é ter a tranquilidade necessária antes de enfrentar o Fluminense. A obrigação é ganhar todos os jogos. Estamos aqui para isso, né? Recebemos bem para isso. Daqui para frente é desse jeito, é passo a passo, com humildade e conseguir nossos espaços e tentar a vitória do jeito que for. Se não der para vir a vitória na técnica, tentar na raça. A bronca continuou até mesmo depois do treinamento. É que os colorados estavam esperando os jogadores, queriam ouvir explicações. A polícia até foi chamada, mas apenas por precaução. Não houve nenhum tipo de violência. O sentimento de todos foi expresso apenas em palavras. Uma derrota não se diz que o grupo é tudo uma tudo ruim, né? Desculpa o palavrão.
Mas eu acho que é isso, é o sentimento que eu tenho para falar. E eu acho que é isso que temos que seguir em frente, né? E ir firme, né? Não adianta ficar lamentando muito que quarta-feira tem jogo. Que loucura, gente. Largou um palavrão, né? Largou. Aqui não é um grupo de M e tal. O João Batista tem a galera participando. Eu quero ouvir um pouco do telespectador aí pra gente continuar esse debate aí. E tem muita gente falando sobre o novo técnico do Internacional, como por exemplo o Robert, tá? O melhor técnico para o Inter no momento seria o Klemer. Conhece os jogadores da base, o Robert de Santiago. O Luiz Henrique está dizendo que não é para esquentar, que eles não perderam a viagem, eles trouxeram 3 caixas de vinho, ele deu a marca do vinho, mas aí eu não vou fazer comercial de graça, tá, Luiz Henrique? A Nádia está dizendo, gente, que palhaçada é esta do Pífero? Esse cara tem que pedir para sair, é incompetente, sem noção, sendo que temos jogo na quarta. O Bruno está pedindo Lisca no Inter. O João Juninho quer o Argel e o Arthur também está pedindo o Argel. Por fim, o Ailton tem já a comissão técnica toda formada. Ele quer trazer como preparador, como treinador principal o Cuca, preparador o Paulo Paixão e o Klemer como auxiliar do Cuca, porque ele conhece a galera do Sub-20. Só um detalhe, o Bruno Ravazoli conversou com o Eduardo Duran, que é o empresário do Cuca, e ele disse, não há a menor possibilidade, o Cuca ganha mais de R$1 milhão por lá, e ele tem mais 2 anos de contrato, no mínimo quer permanecer, afinal de contas, é muita grana. Eu tenho uma sugestão, né? Já que tentou o Jorge Sampaoli para tentar apagar, né, o 5-0, como a coisa está aumentando, o Carlos Pellegrini e o Vitório Pereira poderiam pegar um avião até Munique e tentar o Giuseppe Guardiola. Eu acho que só esse acalmaria os ânimos depois do 5-0. Pelo menos tentar, né? Deve ter uma multa de o detalhe é o seguinte, milhões, bilhões, enfim, mas nós debatemos muito hoje no apito final a questão do planejamento. Tá? Eu, diferente do Ribeiro Neto, eu acho que o Inter teve um planejamento inicial, mas teve. Ele buscou carências e buscou jogadores com as características que ficaram evidentes que faltaram no ano passado. Não deram certo, é verdade. Né? Pô, Ribeiro, aí tu me tira a concentração. Eu fiz, foram fazendo caras e bocas aí, Ribeiro. Foram jogadores que não deram a resposta, mas foram contratados. Só que esse planejamento se perdeu. E aí eu considerei grave a declaração do Carlos Pellegrini, porque o Ribeiro Neto batia muito nessa tecla e no fim o dirigente do Internacional, ao conceder aquela entrevista, confirmou que o Ribeiro tinha como uma impressão de que se deu poder demais para o treinador. Pecau, a direção do Internacional não mandou no Diego Aguirre quando tinha que mandar. Vai mandar no Sampaoli. Olha, mais ainda... Vai mandar no Bielsa. Com tudo que está acontecendo, mais eu ainda tenho a impressão de que, embora eu acho até que o Vitório Pífero já quisesse demitir o Diego Aguirre, pós-fracasso da Libertadores da América, eles demitiram o Diego Aguirre no ímpeto. Claro, no impulso. No impulso, exatamente. Tipo assim, eu fiz uma figura que eu não duvido que não seja. Terminou a Libertadores na quarta. Vira o jogo, que estimeca e tal. Ficaram aquelas coisas, né? Se ganhava, todo mundo se falando, olha só que horror, perdemos, Libertadores ganha. Sabe que eu não acreditava nisso, tá? Vai demitir. Então, ou não, foi lá, foi cobrar, e aí foi cobrar como nunca cobrou. Cobrou recebeu em alto tom, e aí... E ouviu o que não queria ouvir. E o Diego Aguirre foi, isso é informação, né? Foi cobrado a direção porque vazou a informação de que os técnicos estavam sendo procurados, né? E sondados com o Diego Aguirre empregado. O presidente não está desesperado, não está com pressa, não estava com pressa para o Grenal, não está com pressa agora, mas os torcedores estão. Quando o torcedor indica qualquer um, porque o torcedor nenhum fala em Sampaoli. Não, ninguém fala em Bielsa. Torcedor que é o Lisca, já está querendo o Argel, já está querendo o pé no chão, né? Torcedor está com o pé no chão. Falcão, Carpejano, quer dizer, e o Inter viajando na maionese que é Helma. O torcedor... Um abraço ao Odair. O torcedor... É gente fina. Que, aliás, é um grande cara, tá? E o Odair é um grande cara. Grande cara. E eu sei que nosso telespectador, ele deve estar muito assim... Chateado, né? Porque, ele pegou uma bronca, entendeu? Foi jogado aos leões. Foi lá e ainda... Passou por isso aí, sabe? O Odair, fica tranquilo, porque o teu trabalho tem um longo caminho. Eu só espero que o Internacional, não torne o Odair. Tenha a consideração que ele mereça. Isso aí. Como teve com o Klemer, por exemplo. Isso, ele pegou um rabo de foguete. Isso aí. Ele pegou um rabo de foguete. Agora, o que eu noto do torcedor que indica Argel, e hoje pela manhã foi assim na Rádio Bandeirantes, no Esporte Notícia, primeira edição, de segunda a sexta às 10 da manhã. Tá bem. Rogério Zimmermann, Argel... que mais? Guto, me ajuda Lisca. Aí. Lisca, porque o torcedor sabe que isso é sonho de verão, cara.
Isso aí é jogar para a torcida. É jogar para a torcida. Eu quero o Sampaoli para dizer que quer um técnico de ponta, não vai trazer técnico de ponta, em agosto, né, Tenha gente? humildade, contrate um treinador, porque o Internacional tá remando para trás. Tá terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E outra, as Vai fazer o quê declarações, agora até o final do as ano? declarações infelizes do presidente Vitório Pífero detonaram com os nomes que ele, na verdade, queria contratar. Ele descartou, mas sabia que ia precisar desses caras. Que o Tite estava acertado com o Corinthians. O Muricy está doente. Os que ele poderia contratar, ele descartou. Mano. Ele descartou todos. Aliás, olha só que erro, só para concluir, Chico, para aí. que erro impressionante da direção do Inter. Tinha a convicção de que o trabalho não estava dando certo, as críticas ao Diego Aguirre não eram recentes, o Carlos Pellegrini já criticava antes. Vem cá, se tu vai mandar o treinador embora, tu tem que mandar tendo um outro técnico para assumir, meu camarada. Por isso que foi no ímpeto. Por isso que foi no impulso. Mas é brincadeira, coisa, a olha letra aqui, ó. não tem planejamento. Mas fez isso com o Abel também, achando que o Tite estava na mão. Mas assim, ó, esse negócio de perfil do treinador é muito relativo. Primeiro que não tem perfil nenhum, porque, então, como disse o Daniel, estão tirando os mais variados aí. Então não tem perfil nenhum, tá? Mas mesmo assim, é o seguinte, se o Inter tiver um insucesso contra o Fluminense dentro de casa, além da crise se avolumar, também muda a necessidade do perfil do técnico, tá? Porque vai bater o pavor. Pois é. O técnico Muricy Ramalho, sobre isso, a gente falou aqui, né? Ele falou para a Rádio Bradesco Esportes, lá em São Paulo, por que ele não aceitou o convite do Inter? Futebol é uma bolha, cara. Você entra dentro dessa bolha e parece que você nunca mais vai sair dela, cara. Porque é um vício, é impressionante o vício que é. Você já não tem mais vida social, vida em casa, você não cuida mais de você, é uma coisa louca. Futebol não é fácil. Então, eu resolvi, né, esse ano, né, depois desses momentos, resolvi junto com a minha família, tudo, de cuidar um pouco de mim, ou seja, cuidar um pouco da minha saúde, conviver com a minha família, né, e expliquei isso, olha, eu resolvi, né, o problema assim, o problema assado, o dinheiro também ele é importante, mas não é tudo, e eu estou vendo agora que ele não é tudo mesmo, então, eu expliquei isso também ao pessoal do Internacional. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem, volto a repetir, porque eles têm uma admiração muito grande por mim, acham que eu posso resolver o problema que está agora lá e está sério o negócio, mas expliquei a minha situação, ou seja, é um projeto de vida, é isso que eu fiz eles entenderem, mas eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas do futebol entender. Você falar não é difícil, entendeu? Eu escolhi isso e até o final do ano vou ficar parado, depois no começo do ano, se tiver algum projeto bom, algum distrito bom, eu volto. João Batista Filho, tá aí a explicação do técnico Muricy Ramalho. João Batista Filho acompanhou a reunião no Conselho Deliberativo do Inter, que aconteceu na noite dessa segunda-feira. Faz um resumo pra gente aí, João. Eu e o Daniel até brincávamos, porque é óbvio que a imprensa ela fica do lado de fora, mas em tempo real nós recebíamos atualização no WhatsApp com áudios, até vídeos, algumas fotos do que aconteceu. Primeira situação, existe um vice-presidente do Internacional, vice-presidente jurídico, Marcelo Castro, ele enfrenta problemas na justiça e com a sua declaração do imposto de renda. Desta situação ele foi condenado, recorreu, está abrigando na justiça. Um grupo de conselheiros quer que ele seja retirado da vice-presidência jurídica. Porém, ele não tem um mandato, ele não foi eleito. E é isto que alega o presidente do conselho, que alegam os outros componentes do conselho, que não há como retirá-lo simplesmente ou fazer um impeachment, porque ele não foi eleito. E aí, ou ele pede para sair, ou o presidente Vitório Pífero o coloca para a rua. Mas segue o impasse, na quinta-feira tem uma nova reunião com lideranças para tentar explicar isso. A outra pauta da reunião foi sobre o vexame no Clássico, tá? E aí a pauta ela acabou surgindo. Um conselheiro disse que, um velhinho disse que a pressão foi nas alturas, outro contou que acabou quebrando a cadeira em casa, de raiva, um outro disse que não deixou os filhos irem para o colégio. Foi meio que um circo, Chico, e a gente recebia áudios e até vídeos das pessoas gritando, parecia pregão da bolsa, um dando discurso, outro rebatendo. Enfim, no próprio Conselho do Internacional, a crise também está instaurada. É risível, né, Chico? Coisa, hein? Eles não podem tirar o Marcelo Castro, mas eles podem ouvir os conselheiros e chegar a uma conclusão e chegar no presidente e dizer, presidente, está expondo o nome do clube. Aí é que tá, mas o presidente é que tem que tomar a decisão. Sim, né? mas os conselheiros existem, né? Eles não são vaquinhas de presente. Sim. Então, esse caso aí
mostra exatamente o que é o Conselho do Inter. Como está o clube que o hoje. Presidente do Conselho é dominado pelo presidente do clube. É, o presidente do Conselho tem que ter autonomia. Não, eu quero ouvir vocês. Vocês acham que é um absurdo? Nós vamos chegar no Vitória chegando e chegar no Marcelo chegando. Marcelo, te preserva e preserva o clube. Para que expor o clube ao extremo? Resumidamente, o Internacional arrumou crise em todos os seus setores. É que, infelizmente, assim, ó, são várias coisas que vêm do mesmo fim que é o futebol. Né? Então o Inter caiu, perdeu a Libertadores, ganha, o time faliu, toma 5 do adversário, então vira uma bola de neve. Né? Só tem uma notícia de hoje pela manhã. Ele vai se reunir com conselheiros influentes e já chegaram à conclusão, vão indicar para o presidente que não tem mais como manter o Marcelo Castro. Então não foi inócua a reunião. Depois do intervalo a gente volta para fechar. E tem muita coisa, tem marca do pênalti, tem nas redes, até já. O Ribeiro Neto está na marca do pênalti. Pergunta vem do Thiago Lima, nosso telespectador. Obrigado, Thiago. Valeu, bruxo. O que te deixaria mais feliz, Ribeiro, para confirmar as tuas teses? O D'Alessandro sair do Inter ou o Grêmio despencar na tabela? Não, em primeiro lugar, eu não sou torcedor de tese. Não. Não. E outra coisa, o Grêmio, se cair, vai cair, não porque eu quero, é porque tem limites. E se o D'Alessandro sair, é porque está na hora, não porque eu quero. A Manuela Ramos traz o que os boleiros postaram nas redes sociais e tem muita coisa, acompanhe. O Grenal ainda vai demorar um bom tempo para ser esquecido pelos gremistas. O jogo marcou a estreia do pequeno Pietro, filho do Marcelo Groi, na Arena. Os jogadores do Grêmio tiveram folga ontem. O craque do clássico, Luan, curtiu com seus amigos e com o companheiro Ramiro. O lateral Marcelo Oliveira aproveitou o dia com a esposa. E o meia Douglas fez uma nova tatuagem. O goleiro Thiago postou uma selfie no Instagram. Lincoln também postou uma selfie. Já Douglas Costa compartilhou uma foto com a irmã Amanda. E olha o cachorrinho de Martin Luque aprontando em casa. Que bacana, né? Isso é muito legal. Tu gosta de postar na rede? Não, o Ribeiro não gosta. O Ribeiro não tem Instagram. Mas nós temos e o nosso programa continua lá também. A gente volta amanhã, 13h. Uma ótima terça-feira. Tchau, pessoal.